Era 25 de fevereiro de 2019, quando aconteceu no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, uma entrevista com Nicolás Maduro para o canal americano Univision. Segundo a emissora, o jornalista foi convidado pelo próprio presidente para a gravação. Tudo estava indo bem, até o âncora se referia ao presidente como ditador. Ele ainda comentou sobre imagens de venezuelanos procurando comida em um caminhão de lixo, o que fez com que Maduro se levantasse e encerrasse a entrevista depois de menos de 17 minutos de conversa. Esta entrevista, te digo, não tem nenhum sentido nem para ti, nem para mim. ¿Oíste? Eu creio que é melhor suspenderla. ¿Oíste? Te agradeço todo. Hasta luego. Com o final da entrevista, toda a equipe da emissora permaneceu em uma sala de segurança e, de acordo com o jornalista Jorge Ramos, as luzes foram apagadas e seus pertences confiscados, inclusive os celulares. Apesar do ministro da Comunicação, Jorge Rodrigues, dizer que os jornalistas foram para o hotel depois do ocorrido, a equipe diz que só foi liberada 2 horas depois do confinamento e que a gravação e os equipamentos eletrônicos ficaram retidos pelo governo. Após a liberação da equipe, o ministro publicou em uma rede social que o governo já tinha recebido diversos jornalistas, mas que não havia espaço para shows baratos. E tudo isso ainda resultou no livro 17 Minutos, Entrevista com o Ditador, escrito pelo próprio jornalista Ramos, com detalhes dos acontecimentos daquele dia. When I show him the video on my iPad of some kids looking for food then he stopped the interview. Foi só 3 meses depois que a entrevista conseguiu ser recuperada pelo jornalista mexicano e a fonte que a liberou jamais foi divulgada. Mas essa é só uma das inúmeras polêmicas envolvendo um dos presidentes latino-americanos mais polêmicos desse século e que, até os dias de hoje, divide opiniões mundo afora. Ditador ou não ditador? No vídeo de hoje, a Politize te conta quem realmente é Nicolás Maduro. Nicolás Maduro nasceu em 23 de novembro de 1962 em Caracas, na Venezuela. De família pobre, o jovem logo começou a demonstrar interesse pela vida política por conta da influência de seu pai, Nicolás Maduro Garcia, um ativista do movimento dos direitos trabalhistas e um dos fundadores do Movimento Eleitoral do Povo, o MEP, uma organização socialista da década de 60. Desde cedo, o jovem Nicolás já mostrava seu apoio ao regime cubano e começou a se envolver na militância socialista, estando presente inclusive em ações estudantis na Universidade Central da Venezuela. Para você ter uma ideia, na 4ª série do ensino fundamental, ele foi suspenso por 3 dias por defender a Revolução Cubana, contra críticas feitas por freiras que davam aula na sua escola. Aos 12 anos, foi militante da Frente da Unidade Estudantil de Liceu Urbaneja Acefou, e depois ingressou na Ruptura, uma facção legal do clandestino Partido da Revolução Venezuelana, fundado em 1971 por Douglas Bravo, um ex-guerrilheiro. Naquela época, a Venezuela vivia sob o punto-fugismo, um sistema político que garantia a alternância pacífica de poder entre os principais partidos do país, mas que era acusado de ser um regime oligárquico e corrupto. Os movimentos sociais e sindicatos enfrentavam dura repressão do governo, e não havia lá muita liberdade política. O partido de Maduro tinha uma orientação marxista-leninista e fazia oposição ao regime, buscando mudanças sociais e econômicas radicais através da luta armada. No entanto, na década de 1970, o PRV optou pelo caminho eleitoral e, depois de algumas divisões, acabou perdendo influência política nos anos seguintes. Ainda assim, os ideais do partido moldaram o pensamento político de Maduro. Ainda quando era estudante secundarista, ele foi guitarrista na banda Enigma e chegou a se apresentar em um programa de televisão na sua versão roqueiro de cabelos longos e bigode. Mais tarde, Maduro se juntou à Liga Socialista, uma organização simpatizante da Organização de Revolucionários, quando ele se destacou como figura política e foi enviado para Havana, onde frequentou cursos na escola do Partido Comunista de Cuba entre 1986 e 1987. Em 1990, ele se formou na Escola de Formação de Guardas Nacionais da Venezuela como condutor de veículos de carga e foi aprovado em um concurso para trabalhar como motorista de metrô em sua cidade natal. Dali, acabou se envolvendo com o movimento sindical, se tornando líder do Sindicato dos Trabalhadores de Metrô de Caracas. Agora empregado, Nicolás Maduro parecia tranquilo, com uma vida mais estável e mais distante da política. Mas as coisas ainda iam mudar muito na Venezuela.
Em 27 de fevereiro de 1989, o presidente Carlos Andrés Pérez Rodrigues apresentou um pacote de medidas econômicas como o aumento dos preços dos combustíveis, privatizações e cortes nos gastos sociais, o que acabou afetando diretamente o custo de vida da população venezuelana. Isso tudo resultou em uma reação popular que ficaria conhecido como El Caracazo, quando milhares de pessoas foram às ruas em manifestações que acabaram em incêndios de ônibus e destruição de prédios. Essa crise e o clima geral de insatisfação fez com que um tenente-coronel do exército resolvesse iniciar uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o governo. O nome dele? Hugo Chávez. O militar venezuelano comandou um grupo de mais de 300 homens em operações que tinham por objetivo tomar o controle do país. Mas o golpe fracassou e Chávez foi preso. Mesmo sem sucesso, o movimento fez com que Chávez se tornasse uma figura conhecida, espalhando suas propostas contra a corrupção e em favor dos mais pobres, fazendo dele um líder político importante no país. Como a gente já disse, nessa época, Maduro era um motorista e sindicalista. Não chegou a se envolver diretamente nas manifestações ou na tentativa de golpe, mas foi a partir daí que o ex-roqueiro começou a entrar em contato com as ideias do chavismo. Saindo da prisão, Chávez fundou o movimento Quinta República em 1997, um partido que tinha como principal ideologia o combate ao neoliberalismo, à corrupção e à desigualdade social através de reformas sociais, econômicas e políticas, como a redistribuição dos lucros advindos do petróleo. Em 1998, o partido lançou a primeira candidatura de Chávez à presidência com apoio de Maduro na militância de esquerda, marcando o início do período conhecido como Revolução Bolivariana. Chávez venceu seu opositor, Carlos Andrés Pérez. Em 1999, assumiu oficialmente a presidência da Venezuela, com o objetivo de, segundo ele, transcender o capitalismo através do socialismo. Ao longo dos anos, o MVR se transformou em uma coalizão de partidos conhecida como Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, que continua a ser uma força política dominante na Venezuela até os dias de hoje. Chávez se declarava seguidor das ideias de Simón Bolívar e, durante seu governo, convocou uma Assembleia Nacional que redigiu a Constituição Bolivariana de 1999 e alterou o nome do país para República Bolivariana da Venezuela. E lá no meio dos constituintes estava ele, Nicolás Maduro, deputado eleito na base de apoio de Chávez e que agora ajudava o presidente a redigir a nova Constituição do país. O documento trouxe um grande avanço no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e o acesso à educação e saúde pública, mas também estabeleceu um mandato presidencial de 6 anos com a possibilidade de reeleição imediata, além de ampliar ainda mais os poderes do executivo. Tudo isso permitiu que Chávez, inicialmente eleito em 1998, concorresse e fosse reeleito em 2000, servindo 2 mandatos consecutivos de 6 anos cada. No ano de 2000, Maduro foi eleito deputado e se reelegeu 5 anos depois, quando se tornou presidente da Assembleia Nacional, algo como um presidente da Câmara aqui no Brasil. No ano seguinte, ele se filiou ao Partido de Chávez e foi convidado para assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores, onde ficou de 2007 a 2012. Nessa época, o político foi duramente criticado pela oposição por não ser um diplomata e sequer ter formação superior. O presidente Chávez, seu principal defensor, dizia que a burguesia não suportava ver um homem do povo no poder. Apesar disso, o agora ministro ajudou a fortalecer as relações da Venezuela com os países latino-americanos e caribenhos. Foi um promotor ativo da Aliança Bolivariana para os Povos e da CELAC, organizações que buscavam fortalecer a cooperação entre os países da América Latina, sendo uma resposta à hegemonia dos Estados Unidos em organizações como a OEA. Aliás, desde 2019, a Venezuela está suspensa da organização após um processo diplomático que condenou a situação dos direitos humanos no país. No fim de seu período como ministro das Relações Exteriores, Maduro foi nomeado vice-presidente e começou a se aproximar ainda mais de Chávez. Ele era tido pelo presidente como um aliado leal, foi ganhando cada vez mais espaço dentro do governo. Maduro acompanhou Chávez várias vezes a Cuba, onde o líder fazia seu tratamento contra o câncer. E era ele o responsável por transmitir ao público as notícias sobre o estado de saúde do presidente. Além disso, ele sempre foi popular entre os apoiadores do chavismo e sua nomeação como vice-presidente foi amplamente aceita, sendo vista como uma forma segura de dar continuidade ao chavismo. Em março de 2013, Chávez morreu em um hospital militar em Caracas. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Em seu testamento político, o presidente venezuelano apontou Nicolás Maduro como seu substituto na liderança da Revolução Bolivariana. Neste cenário, que obrigaria a convocar novas eleições presidenciais, como manda a Constituição, vocês devem eleger Nicolás Maduro como presidente da República Bolivariana da Venezuela. Um mês depois, foi convocada uma eleição presidencial na Venezuela. Em campanha, Maduro fez questão de lembrar que foi designado por Chávez como seu sucessor político. O candidato se referia ao padrinho como Cristo Redentor dos pobres. Em comícios, já chegou a pedir a bênção ao comandante. Com o apoio do eleitorado chavista e com a comoção do povo pela morte de Chávez, Maduro levou as eleições de raspão, com 50,66% dos votos. E a partir de 14 de abril de 2013, teve início o seu primeiro mandato como presidente. O seu discurso de posse já foi movimentado, quando no meio da fala do presidente, um homem invadiu o palco e tentou dizer algumas palavras de protesto no microfone, mas logo foi contido. Enviamos saludo especial. O motivo da intervenção não foi divulgado, tampouco quem era o homem. Maduro apenas disse que o incidente havia sido superado e que depois conversaria com o rapaz. A cerimônia de posse foi acompanhada por diversos líderes mundiais, inclusive a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e outros líderes latinos, como o boliviano Evo Morales, o uruguaio José Mujica, o cubano Raúl Castro e a argentina Cristina Kirchner. Logo no início do seu governo, Maduro já foi colocando a mão na massa nas pautas mais polêmicas de sua campanha, e a primeira delas foi as armas. Em 2009, segundo estimativas oficiais, havia na Venezuela mais de 15 milhões de armas, entre legais e ilegais, em uma população de 30 milhões de habitantes. Assim, nos primeiros 6 meses de mandato, Maduro promulgou uma lei para o controle de armas, que passou a punir o porte ilegal com até 20 anos de prisão. Mais para frente, em 2014, ele lançou um plano nacional de desarmamento com o objetivo de promover a entrega voluntária de armas de fogo em um esforço para diminuir a violência no país. A lei definiu que o monopólio das armas na Venezuela era do Estado, o responsável pela regulamentação do porte e venda de armas e munições. Sendo assim, apenas policiais municipais, estaduais e nacionais, militares, escoltas de funcionários e do corpo diplomático, funcionários de empresas de segurança de valores e atletas de tiro têm permissão legal para portar armas na Venezuela. Naquela época, Maduro contava com um amplo apoio dos militares, mas já enfrentava dificuldades com a classe média. Ao contrário do cenário de Chávez, que foi beneficiado por uma conjuntura de aumento de preço internacional do petróleo, Nicolás Maduro assumiu o poder quando o produto enfrentava uma dura desvalorização. Acontece que a economia da Venezuela é muito dependente do preço do petróleo, o seu principal produto de exportação. E durante o governo chavista, apesar da melhora na qualidade de vida da população, o dinheiro obtido com o petróleo não foi convertido em investimentos no setor produtivo. Ou seja, a Venezuela, que não produzia muita coisa internamente, passou a usar o dinheiro das exportações para comprar quase tudo de fora. E aí, quando o preço do petróleo caiu, o dinheiro acabou e a economia colapsou. Os anos seguintes serão marcados por uma hiperinflação, uma dura recessão e uma escassez severa de alimentos, medicamentos e itens básicos, levando à desnutrição generalizada da população. Com a crise, segundo a ONU, cerca de 7 milhões de venezuelanos, ou seja, praticamente 25% da população, deixaram o país, cruzando especialmente a fronteira em direção ao Brasil. Além disso, o governo de Maduro passou a enfrentar graves denúncias de violação de direitos humanos, corrupção e até envolvimento com o tráfico de drogas. A Anistia Internacional relatou inúmeros casos de perseguições, desaparições, detenções arbitrárias, tortura e execução de opositores. Inclusive, em 2021, Maduro se tornou o primeiro líder latino-americano investigado pelo Tribunal Penal Internacional sob essas mesmas acusações. De acordo com o índice VIDEM, a Venezuela é categorizada como uma autocracia eleitoral, um regime que, apesar de realizar eleições, não possui as características democráticas plenas. Em 2016, por exemplo, a oposição conseguiu a maioria das cadeiras na Assembleia Legislativa, pela primeira vez em 17 anos. Diante da derrota, Nicolás Maduro convocou uma eleição controversa para uma Assembleia Nacional Constituinte, que esvaziou os poderes do Legislativo e aumentou o controle do presidente sobre o país. Apesar da fácil associação à esquerda, durante seu governo, Maduro ficou conhecido por realizar alguns ajustes fiscais bem duros, que não tinham nada a ver com as ideias defendidas por seu antecessor e mentor político, Hugo Chávez. O
O presidente venezuelano chegou a afirmar em um de seus comícios que o socialismo é o caminho, mas justificou que teve que flexibilizar os controles econômicos instaurados por Chávez e permitir a dolarização da economia para superar a crise. Em 4 de agosto de 2018, Maduro sofreu um atentado. Drones carregados com explosivos foram enviados durante um desfile comemorativo do aniversário de 81 anos da Guarda Nacional Bolivariana em Caracas, visando atingir o presidente Maduro. O plano falhou graças à rápida ação da equipe de segurança do presidente e cerca de 31 pessoas envolvidas no atentado foram presas após investigações. Naquele mesmo ano, Maduro foi candidato à reeleição e saiu vitorioso depois de um processo eleitoral questionado pela oposição e pela comunidade internacional. No entanto, no dia 23 de janeiro de 2019, Juan Guaidó, opositor do regime chavista e chefe da Assembleia Nacional, declarou que Maduro não havia sido eleito democraticamente e se autoproclamou líder da Venezuela. Logo após o pronunciamento, ele foi apoiado por uma série de países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Colômbia, Equador e Brasil. Maduro, por sua vez, declarou-se como o único presidente do país e recebeu apoio de outras nações como Cuba, México, Turquia e Rússia. Em 2021, mesmo com o governo não sendo reconhecido pelos Estados Unidos, Maduro propôs à nova administração de Joe Biden virar a página e declarou-se disposto a estabelecer um novo caminho nas relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Venezuela. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, os americanos chegaram até a suspender provisoriamente as sanções contra a Venezuela, importando petróleo, gás e outros produtos do país. Em 2024, o Partido Socialista da Venezuela lançou novamente Maduro como candidato a presidente, agora para disputar as eleições presidenciais de 28 de julho, definidas pelo Conselho Nacional Eleitoral. Só que, para entender de verdade a Venezuela de hoje, a gente precisa voltar para o passado e entender as origens da crise, que fez com que um dos países mais ricos do século XX se tornasse um dos mais pobres da América Latina. Quer saber mais? Assista o nosso vídeo sobre o assunto. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!